Infelizmente, não é porque você conhece a pessoa há 2, 3, 4, 10, 20, 30 anos que a gente realmente pode confiar 100% nas pessoas. Porque mesmo a pessoa que está do lado da gente, a gente não pode confiar 100%. A gente sempre tem que ter um pé atrás. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer. O meu nome é Guilherme Rodrigues. E aqui no meu canal estou sempre gravando vídeo de resenhas, testando produtos, vindo contar aqui para vocês, também trazendo a minha opinião a respeito de alguns assuntos polêmicos que rolam aí nas redes, como é o caso do vídeo de hoje, que eu vou comentar a respeito do assassinato da professora de Pilates Larissa, que possivelmente, supostamente foi assassinada aí pela sua sogra e possivelmente, supostamente em conchavo com o esposo dela, que é assim, uma situação muito, muito triste e assustadora. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você já apoiar aqui o canal, deixando o seu like, se inscrevendo aqui no meu canal caso você não seja inscrito ou inscrita, e ativa o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo, beleza? Então, sem mais delongas, bora entrar no assunto, que esse assunto está gerando aí muita revolta das pessoas. Bom, para quem não está sabendo, uma professora de Pilates, ela era casada com um médico. Os dois tinham um relacionamento por quase 20 anos no total e ela faleceu e foi encontrado chumbinho no corpo dela. Então, provavelmente alguém estava envenenando ela e aí estão surgindo então as investigações, tem vários vídeos aqui no YouTube tratando do caso dela. E eu fiquei um pouco chocado assim com essa história, e um pouco chateado, porque ela era uma mulher assim cheia de vida, parece que era uma mulher batalhadora, que tinha sonhos, que vivia ali um relacionamento que ela acreditava ser saudável, só que ela foi começando a desconfiar que estava sendo traída. Ela acabou descobrindo a traição do marido dela, esse Luiz Garnica, que é um médico, e ela começou a dizer que queria o divórcio, e ele dizia que não queria se separar, que tinha arrependido, só que ele viajava com a amante, mesmo após os dois conversar, segundo um relato da amiga dela, vou deixar até uma foto dessa amiga dela aqui, ela fez um relato dizendo que a Larissa encontrou no carro deles uma necessaire que tinha vários produtos sex shop, rolhas de vinho com a data. Então ele estava vivendo um caso ali extraconjugal, só que ele não queria o divórcio. E no depoimento da amante dele, a amante revelou que ele estava preocupado com a partilha de bens. Então assim, tudo leva a crer, que se ele estava com uma amante, não queria se separar e estava preocupado com partilha de bens, tinha uma questão ali financeira envolvida que ele estava preocupado. Se ele não foi responsável por isso, se ele não estava mancomunado com a mãe dele, que é a Elizabeth, que inclusive é uma víbora, assim, uma situação muito, muito complicada. E eu fiquei muito chateado quando eu descobri toda essa história, todo esse conluio, porque a gente fica tocado. É um caso que está ganhando que ganhou muita repercussão e realmente é revoltante essa situação, porque é muito injusto esse tipo de coisa. São aqueles tipos de crime que chocam assim, as pessoas, que atrai a atenção da mídia. Eu sei que acontecem crimes todos os dias, mas essa questão de envenenamento e partindo de uma pessoa que só queria o divórcio e queria viver a vida dela, queria ficar tranquila, ser feliz, e aí por uma questão possivelmente financeira acontecer tudo isso. Então isso me leva a crer, e eu quero trazer a reflexão nesse vídeo, que é o fato de que a gente tem que tomar muito cuidado em quem a gente confia. Porque, infelizmente, não é porque você conhece a pessoa há 2, 3, 4, 10, 20, 30 anos que a gente realmente pode confiar 100% nas pessoas. Pode ser uma coisa até meio paranoica, na minha visão, mas, infelizmente, casos como esse mostram o quanto as pessoas conseguem ser frias, calculistas e não ter... e na hora que a gente fala sobre dinheiro ou fala sobre alguma outra questão do tipo, o quanto as pessoas conseguem ultrapassar barreiras e limites ali que são, assim, absurdas, Como até o fato de matar uma pessoa que está com você há quase 20 anos, ou se foi a mãe dele, a Elizabeth, que era a sogra dela, a pessoa que está ali junto com seu filho, você ir envenenando elas aos poucos. Vale ressaltar que essa amiga da Larissa comentou, inclusive, numa reportagem, ela deu uma entrevista contando
que a Larissa já vinha passando mal, se sentindo mal há um tempo, e que ela achou que estava realmente só cansada e associou isso ao cansaço. Só que para o delegado, para quem está investigando, possivelmente ela poderia estar sendo envenenada aos poucos, porque a sogra tinha o hábito, às vezes, de fazer comida e mandar para ela. E, inclusive, no dia, né, um dia antes da morte, já foi confirmado que a sogra esteve no apartamento. E tem algumas reportagens dizendo que ela dormiu lá e outras dizendo que ela ficou lá até próximo da meia-noite. Existe um registro que ela entrou e ficou lá durante horas e foi embora. E no outro dia, né, de manhã, bem cedo, a Larissa foi encontrada sem vida. Inclusive, o Luiz Garnica estava dormindo na casa da amante e falou para ela, para Larissa, que estava num plantão. Então toda a situação muito esquisita. Inclusive ele saiu em público e quis ser fotografado, quis, né, ter um álibi, digamos assim, que ele estava em algum lugar com ela para tentar meio que disfarçar, digamos assim. Então toda uma situação muito esquisita. Eu acredito que tem assim um certo envolvimento ou uma motivação totalmente ligada com questões financeiras, né? Infelizmente, me parece muito claro, porque eles têm uma motivação, tiveram ali... tudo indica que os dois tinham uma conexão, né? Que essa mãe estava tentando, entre aspas, proteger o filho ou proteger o patrimônio do filho e acabou cometendo esse tipo de ato. E é muito triste, porque recentemente a Larissa tinha perdido a sua mãe, então ela tinha passado por um momento muito difícil e ela contou, essa amiga dela contou que ela passou por isso assim sem ter tanto apoio do marido. Então assim, tudo muito triste, né, essa situação assim, é uma coisa revoltante. Então aqui fica a minha dica, dica não, né, a minha reflexão, que a gente tem que tomar muito cuidado em quem a gente confia, porque mesmo a pessoa que está do lado da gente, a gente não pode confiar 100%, a gente sempre tem que ter um pé atrás, porque infelizmente somos seres humanos cometem erros, e a partir do momento em que você deixou de ter uma importância ou de você ter algum tipo de relevância para uma pessoa, essa pessoa pode se transformar, não é verdade? Porque às vezes a gente está ali com alguém, essa pessoa está bem, está feliz, só que a partir do momento em que a gente deixa de ter uma função, às vezes a gente deixa de ser importante, a gente é simplesmente descartado. O que é muito triste perceber isso, não é verdade? Então fica aqui a reflexão. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam a respeito desse vídeo, deste caso envolvendo a professora Larissa. E também deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no meu canal caso você não seja inscrito ou inscrita e ative o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo, beleza? Então é isso aí, fui, valeu!